Feitas as introduções mais teóricas, agora vamos partir para realmente fazer a nossa caminhada de gestão da ansiedade e convivência com um processo mais bacana para a vida de todos nós. Então, nesse módulo 2, nós vamos falar sobre o primeiro passo pelo protocolo que eu trago aqui, que é o reconhecimento da ansiedade. E para a gente começar a nossa conversa, eu vou trazer aqui a história da Alice. Alice, de 13 anos de idade, é uma adolescente que sofre de ansiedade relacionada à escola. Ela fica nervosa antes, durante e depois das provas, com crises de choro intensas, insônia e preocupação constante. Embora ela estude e compreenda as matérias, não consegue render devido ao nervosismo, deixando muitas questões em branco quando vai fazer uma avaliação. Alice também tem dificuldades em pedir ajuda a colegas e professores e se compara frequentemente com eles. E aí vem crenças como eu não sou capaz, eu sou inferior e tudo mais. Então vamos pensar. O que está acontecendo com Alice? Na parte do corpo dela, nós podemos verificar alguns sintomas de ansiedade, como o choro, como a insônia, a perturbação do sono, o aperto no peito, né? E aí a gente tem outros sinais que nós vamos ver que são comuns na ansiedade. No pensamento, na parte da cognição, a gente tem uma preocupação constante, essa ideia de vou falhar e decepcionar os meus pais, sou inferior aos meus colegas, por isso da comparação e tudo mais. E na parte comportamental, o que acaba acontecendo também? Ela deixa questões em branco na prova, vai procrastinando o estudo, porque começou a virar meio que uma situação de sofrimento para ela, e não consegue falar com o professor para tirar dúvidas e tudo mais. E aí isso acaba virando um grande ciclo em que ela não consegue dar conta das avaliações, fica muito nervosa, se bloqueia, e aí vai procrastinando para estudar, a escola passa a ser uma experiência muito negativa, essa ansiedade acadêmica acaba estando muito presente no dia dela e reforçando também a questão da nota baixa que ela tira porque ela não conseguiu desenvolver, e aí ela passa a acreditar cada vez mais que ela é inferior aos colegas, enfim, e a situação vai se deteriorando. Vamos lá. A gente pode identificar aqui sentimentos de ansiedade, de medo e de vergonha muito presentes na história da Alice. E esses sentimentos vão estar conectados com necessidades de aceitação, seja dos colegas, dos pais, do professor, a conexão, o afeto, a inclusão nessa comunidade escolar, inclusão na família. Então, esses sentimentos estão muito vivos ali, gerando esse quadro bastante preocupante em que a ansiedade, ao invés de auxiliar a Alice no processo dos estudos, está deixando ela completamente paralisada. E aí, né, a gente precisa passar a tomar ações a partir disso, para ajudar essa jovem adolescente. Então, nesse modelo que eu trago aqui, o primeiro passo que seria recomendável para a Alice seria de aprender a reconhecer a ansiedade. É algo que eu trabalho muito com adolescentes, até por isso eu trago esse exemplo na escola, porque muitos também têm dificuldade em fazer esse movimento inicial de entender que eles estão ansiosos, de reconhecer quando a ansiedade está presente, de reconhecer quando eles precisam de ajuda, reconhecer quando eles precisam ter alguma ação que não deixe que a ansiedade tome conta e eles entrem nesse ciclo. E retomando então esse modelo que eu trago aqui, o primeiro passo é reconhecer, depois aceitar, entender e conduzir. E nessa aula vamos então entender como que fazemos esse reconhecimento inicial da ansiedade. A ansiedade então é um sentimento relacionado a um mecanismo totalmente normal, como nós já vimos, e quando estamos em situação que gera uma resposta de estresse, ela é um importante sinalizador a respeito das nossas necessidades. Até aí tudo bem, né? A gente já entendeu por que a ansiedade precisa existir. Aí nós temos situações estressoras que todos nós vamos ter em maior ou menor grau ao longo da nossa vida. Claro, tem pessoas que têm uma vulnerabilidade maior, como a gente vai ver, mas basicamente o que nós podemos pensar em estressores comuns? Situações de trauma, situações de risco, pressão grupal, ameaças, problemas de saúde, lutos, o contexto socioeconômico, enfim, várias situações que vão nos colocar sob esse ponto de estresse. Então, digamos que ali na história da Alice, a pressão grupal dos colegas está deixando ela mais ansiosa porque está havendo esse estressor. Então,
é uma turma muito competitiva, que fica de olho enquanto que o outro tirou na prova e tudo mais, quem que tá por cima, quem que não tá. Enfim, isso acaba sendo um estressor que pode afetar no caso que a gente viu. Quando a gente tem estressores, nós temos caminhos que podem ser trilhados a partir desses estressores. Um deles é o da preocupação e o outro é da resolução e regulação. Vamos lá. No caminho da preocupação, eu vou ficar, pensando constantemente, ruminando sobre esses estressores. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso lá na frente. E eu tenho o caminho da resolução e da regulação emocional, que, claro, é um processo que pode demorar mais tempo, que pode me colocar a pensar em estratégias que sejam úteis para lidar com uma experiência traumática, com uma ameaça imediata e tudo mais, ou elaborar um luto, regulando as minhas emoções a respeito dessa perda, enfim. Mas é importante que eu entenda que estressores vão acontecer ao longo da vida de todo mundo. Só que, em alguns momentos, nós podemos estar mais vulneráveis a eles e eles podem afetar mais e disparar mais a nossa ansiedade e aquele círculo vermelho que nos coloca no estado de lutar, fugir ou paralisar. Então, a gente pode pensar que nós temos uma forma de ansiedade adaptativa que é fluida, em que a avaliação dos perigos é mais coerente com os riscos e probabilidades reais, não impede a flexibilidade de pensamentos e sentimentos, Eu consigo pensar muito mais sobre a situação que eu estou vivenciando e que nos ajuda a superar desafios e prevenir problemas. No caso da Alice, é bom que ela tenha um pouco de ansiedade antes das provas, para que ela se motive, aquele sistema azul a buscar o conhecimento que ela tem, que ela precisa e tudo mais. Só que no momento em que ela não está mais ajudando a superar os desafios e prevenir os problemas, essa ansiedade começa a ser desadaptativa, ou seja, ela não está ajudando nada a vida da Alice, ao contrário, ela está criando mais problemas. Então a gente tem uma persistência nas preocupações, na ruminação, a avaliação dos perigos é superestimada e é uma tendência a catastrofizar, ou seja, tudo parece ser o fim do mundo, uma rigidez maior de pensamentos e crenças, e ela atrapalha e paralisa muito mais do que ajuda. E aí, a gente pode ter, conforme a constância que isso apareça, a frequência e tudo mais, um transtorno de ansiedade se instalando ali. Nós todos temos algum grau de vulnerabilidade também, e isso se refere a fatores internos e predisposições que um indivíduo possui, tornando-o mais suscetível a desenvolver transtornos de ansiedade sob certas condições. Estes fatores podem incluir a nossa genética e biologia, porque hoje nós sabemos que sim, existe um componente hereditário na ansiedade, onde certos indivíduos podem ter predisposições genéticas que os tornam mais vulneráveis. Nós temos questões relacionadas aos traços de personalidade, como o neuroticismo ou a tendência ao perfeccionismo, que podem aumentar a sensibilidade ao estresse. Temos situações em que o histórico pessoal e a experiência de vida também deixam a pessoa mais vulnerável a desenvolver um transtorno, em que as experiências adversas durante a infância, como trauma ou negligência, podem criar uma base muito mais vulnerável para a saúde mental futura. E a gente tem os estilos cognitivos, modos de pensar pessimistas ou distorcidos, que podem também predispor um indivíduo a ver o mundo de uma forma exageradamente ameaçadora. E o estresse, então, é entendido como qualquer pressão ou demanda ambiental que desafia a capacidade adaptativa de um indivíduo. No contexto da ansiedade, o estresse pode atuar como um gatilho para aqueles que têm vulnerabilidade pré-existente. Alguns exemplos de estressores incluem mudanças significativas na vida, como a perda de um emprego, divórcio, mudanças em responsabilidades significativas, eventos traumáticos, como a exposição direta a situações traumáticas como violência ou desastres naturais, e estressores diários, como contínuas pressões menores, mas constantes, como problemas no trabalho, conflitos interpessoais ou sobrecarga de responsabilidade. Então, quando eu junto uma alta vulnerabilidade com uma situação estressante, eu posso ter um campo fértil para que a ansiedade desadaptativa ou problemática ou um transtorno de ansiedade crie raízes ali e comece a brotar. Então, é importante entender um pouquinho dessa dinâmica, até para saber por que
mesmo em situações muito estressantes, algumas pessoas parecem ter mais resiliência para lidar, enquanto outras acabam desenvolvendo quadros mais preocupantes de saúde mental. Quando nós falamos em identificar a ansiedade, é importante saber que eu preciso estar presente de alguma forma para poder identificá-la efetivamente. Porque às vezes nós estamos num ritmo tão automatizado, tão robotizado, frenético, que nós nem percebemos quando a ansiedade está se manifestando em nós. Isso exige uma postura de presença e autoobservação no aqui e agora. Eu já escutei inúmeras histórias, por exemplo, de pessoas que foram parar no pronto-socorro, achando que inicialmente estavam tendo, né, alguma questão cardíaca e tudo mais, porque estavam, né, tendo uma pressão no peito, né, estavam tendo um mal-estar extremo, e daí a equipe médica avaliou e chegou à conclusão de que era ansiedade, né? Então, entender como a ansiedade funciona demanda estar presente e observar os sinais dela. Claro que tem situações que podem parecer ansiedade e serem situações mais físicas, porém, quando eu não tenho uma leitura dos estressores que estão à minha volta, eu não tenho uma leitura sobre a minha vulnerabilidade, não olho para essa vulnerabilidade também, né, da minha história, daquilo que me deixa mal, né, das coisas que estão acontecendo à minha volta, eu tô num modo robotizado em que eu simplesmente estou existindo e não estou pensando sobre o que eu sinto, para onde eu vou, o que eu quero e tudo mais, eu fico muito mais vulnerável a ser consumida pela ansiedade e chegar nesse extremo de não conseguir diferenciar ela de outras situações, né, de saúde. E aí tem pessoas que só percebem que estão vivendo sob pressão, sobre muita ansiedade, após um encaminhamento de uma situação crítica como essa no pronto-socorro. Então, aqui nesse curso nós vamos falar muito sobre estar presente para poder reconhecer a ansiedade e dar conta dela.